Olá pessoal, estamos começando mais um Conexão Escolar e hoje vamos falar sobre a escalada esportiva, mais específico a modalidade indoor. Não tem um criador certo, mas sabe-se que foi um militar ucraniano no ano de 1970 que criou este esporte. A linha de raciocínio era o seguinte: em virtude do frio, tendo as condições de treinamento limitadas, eles começavam a treinar sobre as pedras, os espaços que haviam para não ter que subir os demais montanhas, né, picos que haviam aí rochosos na sua região. E era uma forma de treinamento militar, de tentar combater principalmente a questão dos inimigos que tinham nas suas regiões, os milicianos, enfim, veja, miliciano já daquela época, hein? A escalada indoor, ela tem agarras, que é feita numa parede de imitação à rocha. Então, nesta perspectiva, o pessoal já treinava no intuito de quê? De superar essas barreiras naturais. Por que o homem subia nas montanhas? A gente tem que fazer essa volta aí histórica, né? Para se proteger dos animais. Eles se guardavam nas cavernas. O clima, nem sempre muito favorável na sua região, muitas vezes era muito mais seguro ir até as cavernas. Era uma estratégia de guerra, por quê? Porque ele podia observar o que estava ao seu redor. E para ver o outro lado também, às vezes em situações climáticas desfavoráveis, o alto ajudava bastante. Então, para promover essa superioridade de uma nação, sempre aquele que estava lá no alto se destacava nesse sentido. Então, era uma maneira do homem, ao longo da sua história, fazer com que sempre estivesse ao topo. Então, daí, a estar nas alturas. Então, o homem procurou se superar. Isso era o que motivava a ir aos locais mais desafiadores, os mais altos. Logo, a conquista do topo das principais montanhas do mundo das escaladas era o seu combustível. Então, a motivação intrínseca, que era o que estava dentro dele, e a extrínseca, a parte fora. Então, essa relação de buscar a vitória, de buscar o alto, também promoveu a ideia de escalar montanhas como a Aconcagua, né, o Everest, entre outras conhecidas no mundo. Essa ideia foi logo no início do século XXI de estar superando. Vale lembrar que a escalada esportiva tem várias características, várias modalidades, do alpinismo, da montanha, enfim. Mas eu vou centrar na nossa aula apenas nesse indoor, que é uma modalidade olímpica, né? Então, dentro desta perspectiva, você já fica sabendo que existem outros estilos dessas escaladas. O nome escalada indoor, como já está dizendo, é um local fechado, quadra, controlando-se dentro desse espaço, né, ao contrário da natureza. Como o próprio nome diz, é praticada num local fechado, né, uma escalada feita de rochas. Existe, inclusive, no nosso Brasil, as quadras específicas para isso, esses espaços. Entre eles, uma em São Paulo, que foi a primeira aqui instalada no nosso país. E ela pode ser praticada por homens, por mulheres, crianças de todas as idades. Basta você estar com condições de poder fazer essa atividade esportiva. O objetivo é possuir características distintas, diferentes. Os escaladores precisarão de todas as características possíveis, como força, flexibilidade, concentração, atenção, para superar as 3 etapas que cada atleta terá que exercer durante a sua prática esportiva. Sendo assim, aquele que tiver melhor pontuação nas 3 modalidades previstas na escalada esportiva, ele vai ter a sua medalha olímpica. Tem relação ao tempo, tem relação ao percurso e à velocidade, claro, dentro da sua modalidade. Então, normalmente são divididas em mais de 2 dias, onde tem a fase eliminatória e a parte final, tá? Essa atividade, o campeão fica definido
como o melhor que desenvolveu essas 3 práticas. Então, quais são elas? A bouldering, que é considerada a mais difícil, vou explicar já já para você, mas você já pode olhar no slide aí. A speed, como o próprio nome já diz, é velocidade. E também a de dificuldade, lead. A bouldering, ela traz a ideia do pedregulho. E você vai ver na imagem, bem direitinho aí que está na tela, né, diretor? Deixa aí, por favor. Essa ideia de representar, de fato, as pedras. E para você que gostava muito de assistir desenho animado, lá os Flintstones, né, Barney e também Fred, ele cita sobre o pedregulho, né? Era onde eles trabalhavam, seu pedregulho, que era o chefe do espaço. Então, por quê? Porque era a pedreira do espaço, né, onde eles, no desenho animado, realizavam. E aí essa ideia é um pouco trazida também nessa modalidade esportiva. Então lá, o pedregulho, que é o bouldering, velocidade, speed, e dificuldade, lead. Essas 3, elas têm um percurso feito especialmente para cada competição. E em nenhum competidor conhece esse espaço que ele vai percorrer um dia antes da modalidade. Então, como é que é? Vamos lá. Nesse pedregulho, nas Olimpíadas, a altura será de 4,5 metros. Ele tem 4 minutos para poder escalar aquele espaço. Não tem corda, não está usando capacete, e não tem nenhum outro tipo de proteção. Apenas um espaço que vai amortizar esse impacto, caso ele venha a cair. E ele tem alguns segundos para analisar qual é o percurso que ele vai percorrer, passa-se ali o magnésio e ele começa a escalar. Se ele cair, ele pode recomeçar novamente e também, dentro desse espaço, ele pode realizar a sua execução de diferentes formas, dentro desse espaço de 4 minutos. Existe a outra, que é a de velocidade. Essa está paralela um ao outro. Se puder voltar a imagem aí, diretor, você veja aí na tela, essa speed, onde um está com o mesmo percurso que o outro e ele sai subindo em linha reta até chegar ao ponto mais alto. Na de dificuldade, não. Na dificuldade existe essa inclinação, observe bem a imagem aí, e ela fica um pouco inclinada para trás. Esse atleta ele vai subindo, inclina, usa-se alguns equipamentos de segurança, que nós vamos citar, e chega a uma altura de 15 a 20 metros. Ele não vê o percurso, e o adversário dele também não vai estar vendo esse caminho percorrido. E também se cair, tchau, perdeu a oportunidade. Tá? Eles ficam separados em determinados locais. E ele tem que cumprir a etapa da direita, a da central e da esquerda. Todas elas respeitando essa mesma sequência. Okay? A parede, essa daí na imagem que você está vendo, já é a imagem oficial das Olimpíadas Tóquio 2020. A parede local é separada por 3 seções, como havia citado, movendo-se da direita para a esquerda, na ordem da competição, onde há uma seção de 15 metros, usada para a escalada em velocidade. Usada também 4,5 metros para o bouldering, que é a parede lead, em uma altura superior a 15 metros. Então observe aí, você está vendo na imagem na lateral e também na imagem central. Acima, debaixo da cobertura do teto, você observa que não está tendo nada. Mas por quê? Tem uma explicação óbvia. Aí vai ser colocado o telão para cada competidor assistir ali nessa arena, né? Então, se ele estiver competindo, ele dá uma olhada lá, ou o telespectador na sua casa também vai poder ajudar. E o público presente nessa arena aí, que vai variar entre 7.000 e 8.000 pessoas neste espaço. Então, veja que ele tem 3 lugares distintos, onde ele vai estar competindo naquele momento. Homens disputam com homens e as mulheres também com as mulheres. Tá? Mais uma vez o local, um pouco mais próximo. Esse evento já foi testado já na edição 2020, não utilizou os atletas, foi utilizado pessoas que estavam trabalhando, né? Essas pessoas estavam trabalhando como voluntários, então testaram todas as probabilidades e possibilidades desta competição. Então você vê aí o da direita, que é a velocidade,
Tá uma pessoa subindo. O caminho é igual para todo mundo, nesse da direita. Tem um cronômetro lá em cima. Tem aí o curtinho e tem o outro que é o mais difícil na lateral, porque além da inclinação, ele também tem esse momento que ele inclina para trás, para poder tentar se equilibrar. Vale lembrar que nesses pontos onde você observa na tela, existem essas agarras, elas têm várias formas, vários formatos, e tem alguns momentos que para o competidor subir, ele tem que se segurar na ponta dos dedos mesmo e fazer essa manobra de equilíbrio. Nesse espaço aí, a Almi, né, é um espaço, um parque urbano para esses esportes urbanos, vão estar presentes nas Olimpíadas o basquete 3 contra 3, que é aquele basquete de rua, a escalada esportiva, que é que você está vendo, e o futebol de 5, são os paralímpicos, também vão estar utilizando essa área, essa região. E com arquibancadas móveis, ou seja, pode ser retirado, colocado, por isso varia aí de 7.100 espectadores até 8.400 pessoas neste mesmo espaço. Equipamentos. É utilizado a camisa de competição específica, onde identifica a nacionalidade, o patrocinador e o nome do atleta, as cordas, capacete, cadeirinha, que essa peça que é colocada aí na altura do quadril para dar essa sustentabilidade, caso ele caia, uma pessoa vai dar esse apoio. Quem já fez rapel, quem já viu alguma outra modalidade nesse sentido de escalada, já deve ter visto com certeza essa cadeirinha. Há uma similar, muito parecida com ela, para aquelas pessoas que trabalham nos prédios limpando, né? Para fazer aquela manutenção dos vidros, azulejos, enfim. A sapatilha, ela é super leve, para poder ter esse contato. E o magnésio, que é o que vai estar evitando aí o suor, a transpiração e melhorando essa parte da aderência. Bem, nessa mesma imagem, peço para o diretor segurar um pouquinho mais, veja que a sapatilha lembra aqueles tênis emborrachados, e aí eu quero olhar que você veja bem nesse detalhe da garra, né? Esse modelo, veja que na mão tem onde está a parte do magnésio, e no estilo de lá da sapatilha, o que dá essa diferença. As cordas têm a função de proporcionar segurança para o praticante. Observe também a imagem aí, essa parte branca já é do magnésio, já é um outro tipo de material sustentado, então eles misturam muito para justamente dificultar. E as sapatilhas proporcionando o equilíbrio deste atleta. Algumas vezes ele tem que se equilibrar com a parte do calcanhar, com detalhezinho ali da ponta do pé, né? Às vezes o chapado mesmo, então enfim, tem que ter bastante força, habilidade, realmente, concentração para poder trazer esse sucesso até em cima. E os benefícios? Algumas academias já começam a entrar com essa ideia. Aqui ainda na Paraíba ainda está um pouco lento. É bem verdade, o material caro, mas de bastante chamar a atenção, né? Em alguns campings você ainda encontra essa forma móvel. Então o que ele ajuda? A tonificar os músculos. Observem aí que nessa imagem esse rapaz, ele tem várias agarras e como força bastante a parte da musculatura, tanto superior quanto inferior. Concentração e raciocínio lógico. Veja que até uma criança pode subir nesse paredão aí sem problema, né, com toda a segurança. Resistência física, força e flexibilidade. Aí já leva mais para um nível mais atleta, né? Então, na primeira imagem, traz aquela coisa mais da qualidade de vida, na da criança um momento mais recreação, e aí, na mesma prática esportiva, você já chama atenção para o rendimento, esporte de rendimento, né? Veja que até onde o atleta está segurando, parece um cano, né? uma boca amarela ali, ele vai se apoiando para fazer essa transição de um lugar para outro. Em alguns locais, em alguns estilos de competição, às vezes ele é obrigado a seguir uma determinada cor dessas agarras. Em outros não, deixa até fácil o uso, o importante é chegar ao topo, ao cume. No Brasil, a escalada esportiva ela começou a ser praticada na década de 80. O primeiro ginásio de escalada no país foi em São Paulo, no ano de 1994. Lembra da Copa? Pronto, chegou aqui também, tá? Fez aquele maior sucesso.
E os nossos atletas ainda não se confirmaram, né, nas vagas das Olimpíadas em Tóquio 2020, lá no Japão. Vamos mostrar, não vou citar todos, mas vou mostrar quais são os nossos atletas brasileiros que estão pleiteando uma vaga nas Olimpíadas. O Nordeste ainda está carente, garanto isso a você. E aí, os 11 atletas que pertencem à seleção brasileira, todos eles localizados ali na região sul, sudeste, na sua grande maioria sudeste, né, do nosso país, e tanto masculino quanto feminino. Detalhe, todos na altura mediana, baseado aí por volta de 1,70 m e um peso também de 70 quilos. Então, jovens, variando aí na casa dos 35 anos de idade. Né? Curiosidade, são duas que eu vou estar chamando nessa aula. A primeira parte é que o primeiro Mundial aconteceu na Itália, 1985. O obstáculo foi uma parede natural. Em 87, o campeonato utilizou, de fato, aí uma parede artificial. A Associação Brasileira de Escalada Esportiva, a ABEE, seria, digamos assim, para você que gosta de futebol, entre aspas, aí, a CBF da escalada esportiva, nasceu em 2014, então veja que é bem recente, bem jovem. Essa entidade ela é reconhecida pela Federação Internacional de Escalada Esportiva, que por sua vez também já reconheceu pelo Comitê Olímpico Brasileiro e Internacional. Daí, vale salientar que está nas Olimpíadas, no programa olímpico. Então essa Federação Internacional de Escalada Esportiva é a FIFA deles. Assim, o segundo bloco de curiosidade é que a Holanda é que possui a maior parede artificial do mundo. Sabe quanto? 37 metros de altura. Então, uma altura bem considerável. O recorde mundial, que tem o nome do cara que conseguiu fazer esse feito, de 5 segundos e 48 milésimos na modalidade rápida, né, que é o speed. Então, é o iraniano Reza aí, viu? O movimento da largada leva o seu nome, então, porque ele conseguiu superar essa barreira dos 5 segundos e tão rápido. Se você se interessar, dá uma pesquisada no YouTube, nas referências que nós estamos colocando aí para você, tá? Principalmente aí nessa referência do Comitê Olímpico, que é o Tokyo2020.org. Você também vai ver na IFSC, que é a da Confederação, aliás, da Federação Internacional. Lá tem alguns vídeos de campeonatos mundiais e continentais. E aí você vai ter a noção geral do que é essa subida, essas velocidades. Chama bastante atenção. Bem, é isso. Eu chamo a atenção para você para responder as questões que estão já na disposição da plataforma. Tanto as perguntas, as respostas, e esse vídeo você pode rever também, não só na grade da programação da TV Câmara, bem como no YouTube. Tá certo? Na próxima semana, nós estaremos de volta aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. A todos vocês, um abraço e bola pra frente. Tchau!